Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast, o Pode Render. Esse é o pod que mais pode da TBC, você sabia disso, né? Olha só, aqui vai render muita informação, muita mudança de vida, muitas ideias boas para você na nossa entrevista de hoje. Mas antes eu quero chamar você para curtir, né, o nosso vídeo aqui e também deixar um comentário aí de quem você quer que eu entreviste. Também tem alguns assuntos que você quer que a gente fale aqui no nosso podcast, então eu vou deixar aberto aí para você estar escrevendo. E você que está também na TV aberta, continue com a gente aí na programação, porque como eu já sempre falo, esse é o pod que mais pode da TBC, esse aqui é o Pode Render. Hoje eu vou estar falando com ele, que é presidente do MDB em Goiás. Ele também já foi vereador, deputado estadual, federal por Goiás e agora é pré-candidato a vice-governador na chapa do nosso governador Ronaldo Caiado. Seja bem-vindo, Daniel Vilela. Prazer, Rebeca, participar com você desse podcast. Pode render muita coisa, né? Pode render. Olha, na realidade, espero Daniel, que renda. A ideia do Pode Render é justamente isso, porque na realidade, quando a gente conversa, né, de uma forma simples, leve, sempre a gente pode carregar com a gente alguma coisa, né? Dentro da sua trajetória, tenho certeza que tem algumas coisas que foram decisivas e que as pessoas que estão nos assistindo vão ver como você se posicionou, né, em algumas decisões e pode realmente inspirar, né, muitas pessoas e trazer ideias de como elas também devem seguir suas carreiras. Ou não. Ou não, né? Ou não deu certo. Ou como Vou fazer diferente. Daniel, bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente seguir é porque realmente aqui a gente vai falar, claro, de política, mas antes eu queria saber como muita coisa aconteceu para você, né? Você nasceu onde e como você veio parar em Goiânia? Me fala um pouco também da sua infância, daquilo que hoje você pode exercer como, né, cidadão já feito, mas na sua infância, como foi a sua infância? Você acha que foi marcante para você ser hoje quem você é? Legal. Então, eu nasci em Jataí. Meus pais nasceram em Jataí, minha irmã nasceu em Jataí, eu também. E, na verdade, meu pai já morava em Goiânia. Ele já era deputado estadual quando eu nasci, 1983. Nossa. Então, quando você nasceu, seu pai já era... Já era deputado. Olha. E aí, enfim, ele sempre foi muito apegado aí às raízes jataienses. Uhum. E o médico que acompanhava a gravidez da minha mãe também era de muita confiança. Era primo do meu pai, Dr. Geraldo Vilela. Foi um médico que fez o parto de 90% dos jataienses daquela geração ali, de algumas gerações na verdade, mas eu fui para Jataí para nascer, né? E fiquei alguns dias por lá e depois viemos para Goiânia. Então, assim, apesar de ter nascido em Jataí, eu sempre já morei fora, mas ia as férias, finais de semana, a minha família, a grande maioria continua morando em Jataí, os meus primos, os meus tios, os meus avós maternos são vivos ainda, graças a Deus, estão lá em Jataí. Então, eu ia constantemente, adorava passar finais de semana, as férias, 30, 40, enfim, naquela época então, parece que tinha até mais férias, a educação sua educação infantil foi em Jataí? Você estudou lá? As minhas férias, não. Estudar eu já estudei aqui. Já né? veio para cá. Na verdade, quando eu nasci, fiquei aqui até os 3 anos, mais ou menos. E depois meu pai se candidatou a deputado federal e nós mudamos para Brasília. Então eu fiquei 4 anos em Brasília e depois que eu volto para Goiânia e aqui estou. Mas enfim, então em Jataí era férias, era a parte boa da infância, né? Estudar era família aqui. Toda. Estudar foi aqui, foi em Brasília. Então era muito bom, fazenda, futebol, eram as atividades comuns de uma cidade do interior mesmo. E essa raiz de interior, te traz provavelmente boas experiências, né? Eu estava falando esses dias com um amigo que está faltando, né?
Eu não sei se é só isso acontece, só acontecia no interior ou também nas capitais, mas eu também venho de cidade muito pequena, assim, de Bela Vista, de Goiás, né? Onde meu pai era... Então você não nasceu em Anápolis? Não nasci em Anápolis, eu nasci em Brasília. E aí, meus pais vieram pro estado de Goiás, mas eu já morei em Uruaçu, em Bela Vista de Goiás. Então, assim, eu me recordo de brincar na rua, né? De bete, de rua de paralelepípedo. Tudo. Então, assim, hoje a gente não vê isso, né? E nem no interior. Você, acostumado aí a rodar o interior do estado, você vê isso ainda acontecer? Tem muita cidade que a gente vê ainda meninada na rua e tal. Tem uma questão de segurança também, né? Hoje a gente vê aí todos os dias muita maldade aí. Então, assim, os pais também imagino que devam ter uma preocupação maior com as crianças também no interior. Mas eu acredito que se ainda existe um lugar que as crianças ficam mais soltas nas ruas, são nas cidades do interior, né? Isso faz toda a diferença, né? Nas fazendas, Você comentou aí sobre futebol, né? Falou algo que eu já queria entrar no assunto, né? Tem muita gente que não sabe, né, desse seu talento aí também, apesar de que você acabou de revelar aqui que não é bem um talento, mas eu acredito que sim, já jogou profissional. Conta pra gente como isso surgiu, assim, depois a gente vai voltar lá na parte dos estudos, mas como surgiu essa oportunidade? Você falou assim, nossa, eu vou jogar profissional. Futebol. Então, né, é engraçado, as pessoas, muita gente me conhece aí mais como político, né, e não sabe que eu já fui um Messi, né, eu tive um talento muito parecido com o do Messi. Mas o que eu te disse aqui antes da gravação, né, do podcast, na verdade, é o seguinte: por que você parou? Eu parei porque era ruim, né? Se eu fosse craque, se eu fosse o Messi, eu tava, hora dessa, aposentando lá na Europa, em um grande clube. Daniel, vou te falar, às vezes a gente tem talentos excepcionais em diversas áreas, né? Não é somente assim, naquilo que você é super bom que vai dar certo, mas você tem que escolher, né? Mas no futebol tem... Quem é muito talentoso, inclusive é o seguinte, isso é uma mística que existe até hoje, né? Infelizmente, porque meu filho, o treinador implicou com ele, ele não tem um bom empresário, isso, aquilo. O craque, esse não precisa de empresário, né? Principalmente na categoria de base. Não precisa ficar forçando para dar certo, lógico, né? São poucos craques, claro. O Messi é só um, Pelé foi só um, Neymar e tal. Mas tem outros craques, né? De nível de alta performance. E eu sempre via isso com muita naturalidade e tal. Ascendiam mesmo, né? Não tem nenhum time que quer deixar de fora um craque. Isso não existe, né? Mas, enfim, o futebol é lógico. Não adianta ter só o talento. Você precisa ter uma conjunção aí de outros fatores, né? Você tem que ser uma pessoa focada, disciplinada, dedicada, determinada principalmente, e porque são muitos desafios inerentes à atividade, assim como qualquer outra profissão tem. No futebol também é muito desafiante até você iniciar sua carreira ali como criança e se tornar um grande jogador já na fase adulta, né? Então você precisa ter tudo isso. Lógico, se você tiver em um bom clube, com bons treinadores, com boa equipe, a oportunidade certa, isso te facilita. Na hora certa ajuda, né? Isso facilita bastante. Não vou dizer que não há oportunidade na hora certa, porque o futebol não é só de um momento, de um lance. São vários jogos, campeonatos, né, que vão formando o jogador. Mas de fato, assim, não vou dizer também que eu era um jogador medíocre, não. Era um jogador mediano, né? Não, você jogou, foi no Goiás. Quais foram os times que você já... Eu comecei no Goiás com 7 anos e saí com 22 anos. Eu vivi dentro do Goiás 15 anos. Aí, medíocre não era não, o Goiás a minha... 7 anos tá jogando, então já estava mediano aí, viu? O Goiás é a minha segunda família. Ali eu conheço todo mundo, vivi ali grande parte da minha vida, né? Aí depois eu fui, nesse período aí do Goiás, eu fui para fora, fui para a França, fiquei 8 meses lá na categoria de base do Paris Saint-Germain, aí voltei
Aí no outro ano eu fui emprestado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro lá em Ipatinga. É um time que depois até fez bastante sucesso aí nacional, disputou a Série A. Aí voltei para o Goiás, aí joguei aí uns 2, 3 anos, tive muitas oportunidades no profissional. E depois fui para o Gama. Do Gama eu vim jogar aqui o Atlético na Série B. Então foram os times aí que eu passei. Passou. E aí passei e não marquei. Mas você teve momentos assim que você falou, essa carreira aqui que eu quero seguir, isso aqui que eu quero. Não, já na minha adolescência, meu foco era esse, né? Por exemplo, nem pensava em política, não acompanhava. Acompanhava por causa do meu pai e tal. No fundo, assim, apesar de rejeitar, eu gostava, né? Apesar de não saber, mas eu já gostava ali de política, então acompanhava. Eu era um jogador de futebol que lia o jornal todo dia para saber as notícias, as informações e tal. Então, meu foco sempre foi esse, né? Depois, quando eu parei, no último ano mesmo, acho que foi em 2005, não, 2006, 2005 para 2006, é que eu fui ajudar meu pai numa campanha de governador em 2006, e que eu, ao final da campanha, né, a gente não foi bem sucedido. Eu falei, mas gente, esse negócio aqui, eu acho que eu tô enxergando um pouquinho diferente, acho que tem muitos erros que acabaram acontecendo na eleição, enfim. E aí, de repente, eu falei pro meu pai que eu estava com a ideia de ser candidato a vereador aqui em Goiânia. E ele, lembro direitinho, a gente no carro assim, eu estava no banco de trás, ele da frente. E pode ser uma boa ideia, né? Acho que tem que trabalhar e tal. Até porque a eleição mais difícil, você saber. Por dentro ele devia estar vibrando, né? Assim, acho que. A eleição mais difícil que tem de vereador, né? Então, provavelmente, porque, né? Ele gostou. Porque veio de você. Eu pensava que poderia ter sido um momento que o seu pai chegasse você, assim. Não. Nunca falou para mim entrar na política. Aliás, eu acho que ele sonhava mais que eu e desejava muito mais que eu fosse jogador de futebol do que político. Olha só. Porque ele também foi, mais ou menos na mesma etapa que eu, chegou a profissionalizar e depois parou e foi estudar, fazer direito também. Então, assim, eu acho que ele idealizava mais que eu fosse vingar no futebol, ou desejava mais. Então, ele nunca forçou, nunca sugeriu, partiu de mim esse dia que falei, e a partir daí ele sempre incentivou, enfim. E a gente, às vezes, na ansiedade de começar na vida política e tal, mas ele era muito tranquilo, né? Daniel, vai pedir voto. Não tem segredo da eleição, é pedir voto. Não veio com um formato certo, né? De mostrar como é que se faz. Mas, assim, eu acho que é legal, porque deixou você ter autenticidade também política, né? Não tem como você ser moldado, né? Eu falo assim, olha, pode ser o marqueteiro melhor do mundo, ou a oportunidade social melhor, né? Assim, um momento melhor seu de política. Mas se você não tem algo autêntico, né? Algo que é seu, fica muito forçado e em algum momento vai estar sendo revelado, né? Mas eu juro pra você que eu pensei que ele teria sido o cara que, tipo, chamou você. Não foi. E engraçado que é isso, né? A única coisa que ele falou pra mim nessa campanha de vereador foi isso, vai pedir voto, acorda cedo, dorme tarde pedindo voto, visitando as pessoas no comércio, visitando as pessoas que conhece, faz uma lista, pega o seu telefone dos meus amigos de sua mãe e tal, e vai. Mas não tem outro segredo? Não, o segredo é esse. Né? Sem nenhum profissionalismo, nada disso. O caminho é esse. É lógico, aí ele sabia também que a partir ganhando as eleições, aí eu teria que, obviamente, ter um mínimo de talento, de condição para seguir, subindo aí os degraus da política, né? Mas, enfim, foi algo assim bastante tranquilo, natural. Nada forçado, nunca... Sempre comprou as minhas ideias, é isso, vamos em frente. Mas, no fundo, eu acho que o sonho dele era ter me visto ser jogador de futebol. Me viu jogando profissionalmente, me viu fazendo gol no Serra Dourada em semifinal do Campeonato Goiano. Enfim, acho que de alguma forma gosto, ele...
Falou, não, mudou um pouco o trajeto aqui, mas o menino tem talento. Pelo menos isso. Mas assim, todos nós sabemos, né? Nós estamos aqui com a TV aberta pro nosso estado inteiro, né? E todos nós sabemos que o seu pai foi um grande político, um grande líder, né, no nosso estado. E eu me pergunto, assim, existem algumas pessoas que marcam suas gerações, né, que deixam um legado. E eu vejo que todos nós buscamos isso, que seja para quem nos rodeia ou que seja para a nossa cidade, aí a gente vai ampliando nosso estado, nosso país, né? Mas eu queria saber de você como foi ser, né, filho de Maguito Vilela. O que para você, qual é o legado que isso deixa hoje para você? Hoje eu até inclusive acompanhei, teve lá na Assembleia uma homenagem, né? Assim, como é para você, Daniel, tá parado ali e num monumento, em algo, aparecer o nome do seu pai, a imagem dele? Como foi ser filho de Maguito Vilela? Então, Rebeca, isso não tem muita diferença de qualquer outro filho com outro pai, né? A relação é sempre de admiração paterna, de uma admiração de um contato pessoal, de uma admiração muito mais do ponto de vista pessoal do que profissional, lógico. A história de vida política dele nos orgulha muito, né? Nos deixa muito até envadecidos, né? Porque ele, de fato, deixou uma história, ocupou aí de vereador, a deputado estadual, federal, vice-governador, governador, senador, prefeito, né? Então, assim, isso tudo nos deixa bastante gratos aí a Deus e ao povo goiano que sempre deu essas oportunidades a ele. Mas a admiração sempre é aquela questão do pai, né? É o nosso herói, é o nosso ídolo. E então, assim, essa sempre foi a nossa relação, né? Hoje, assim, é um misto de um sentimento bom e um sentimento ruim, né? Ele brincava, né? A gente ia em alguma homenagem assim de alguém que tinha falecido. E aí, é justa, merecida a homenagem e tal, mas eu não quero esse tipo de homenagem para mim, não. Ele dizia isso, né? Porque para ter esse tipo de homenagem... Tem que morrer, né? Teria que morrer, né? Engraçado que eu sempre pensei isso também. Poxa, se vai fazer alguma coisa, vamos tentar já observar que essa pessoa está sendo relevante, vamos fazer alguma coisa, né, em vida, né? Para que... Mas para o político isso é difícil, porque as pessoas podem sempre imaginar que aquilo está sendo feito para potencializar politicamente, né? Para ele mesmo, capitalizar, né? Então, assim, mas fiquei muito feliz, né, com essa homenagem, porque a casa do povo, né? A casa do Legislativo é a casa do povo. Com certeza. O governador falou no seu discurso lá, o governador Ronaldo Caiado, que ali, de fato, é a representação de 100% da população. O executivo, para você ganhar a eleição, é 50% mais um dos votos, foi o que disse o governador. Lá não, né? Todos os integrantes do parlamento goiano estão ali em razão de 100% dos votos, né? Que o levaram até a deputada até aquela cadeira. Então, assim, é uma homenagem muito significativa. Com certeza. Acho que justa e merecida, apesar de, como filho, ser parcial para dizer isso. Mas se você pegar a biografia, a história dele, com certeza ela é coerente e acaba sendo justa e merecida dar o nome aí da Assembleia Legislativa. Com toda certeza. E agradeço aqui mais uma vez os deputados por essa homenagem. É uma homenagem que realmente, igual você falou, representa tudo aquilo que foi feito, né, o trabalho que ele que fez e não é, igual você disse, não é uma homenagem de algum órgão público que vai ser lançado ou algo assim, mas é a casa do povo. Eu compreendo o jeito daquilo que você falou e que realmente faz todo sentido, né? E diferença. E assim, em relação a política, né? Você até falou em relação à Casa do Povo ou os poderes, né? O que é o executivo, o legislativo, e muita gente
ainda não tem esse entendimento, né? Vai vivendo a vida, se informando por aquilo que chega até ela, né? Pelas redes sociais ou pela TV, enfim. Uma coisa que eu sempre acho que precisa mudar na casa do brasileiro é o discurso político, é a educação política, né? Porque a gente não vê isso dentro das escolas, acho que deveria ter mais. E eu queria saber, ainda dentro daquele assunto que eu te perguntei sobre seu pai, como era esse tipo de conversa na sua casa? Seu pai era um político, ok. Então, deve que nos almoços, né, nos momentos de família, ele deve que explicava um pouco sobre como tudo funciona em relação aos poderes. Coisa que muita gente não tem em casa, né? E eu acredito que isso te faça um conhecedor maior, né? Até a respeito da própria política. Olha, o que eu posso oferecer para esse meu eleitor, né? Você participou também de todas as esferas, né, de poder, e a gente vai falar sobre isso também. Mas como era dentro da sua casa? Você acha que é importante, né? O nosso ouvinte o pessoal que está nos assistindo, às vezes não tem esse bate-papo com seus filhos em casa sobre política. Como que era na sua casa e você acha isso importante? Muito importante. E acho até que isso está aumentando, né? De uma forma talvez não tão positiva, devido à polarização que está virando a política no país. Eu sou de uma época, inclusive, que as discussões de almoço era sobre a seleção brasileira, né? A convocação, xingava, era treinador da seleção brasileira. Hoje é a política. E eu acho que isso é positivo, né? Porque faz parte de um processo de amadurecimento da nossa população, a busca por uma melhor qualidade da classe política, né? De uma condição de escolha melhor por parte da população. Meu pai, ele tinha uma característica que eu acho que eu herdei um pouco dele. Eu não vou dizer que no meu caso seja isso, né? Eu nunca perguntei isso para ele, mas assim, eu não sei se era por esgotamento de tanta política, ele em casa era mais calado, né, em relação à política. Então, chegava o almoço na família, na fazenda em Jataí, que era o local política, que ele mais amava na vida, na verdade, ele não repreendia ninguém, né? Meu pai sempre foi muito democrático. Até dentro de casa. Até dentro de casa. Tanto que ele torcia pro Fluminense e eu pro Flamengo. Pra você ver como é que ele era democrático. Não, então, eu já tinha um respeito, né, pela sua pessoa agora, então, flamenguista. Aumentou? Então, aumentou, então. Então, aí... Vamos colocar uma bandeira do Flamengo enquanto a gente conversa para ver se a gente influencia o pessoal. Não tá difícil não, né, com o nosso time aí. Então, Rebeca, o que eu vivenciava muito com ele? Era o dia a dia da política, era ele no telefone, era nas reuniões que eu acompanhava ele, e nós sempre tivemos uma relação muito próxima. Então, desde menino, eu ia jogar futebol com ele, e viajava com ele para o interior e tal. Então, você fica ali sempre acompanhando, ouvindo. Na verdade, as pessoas até às vezes fazem críticas, né, de filho de político, de parente de político e tal, mas é natural, assim, é natural, não que ocorra necessariamente, mas o filho de médico se torna médico, o filho de um dentista ser dentista, um filho de jornalista ser jornalista, porque ele acaba se criando num ambiente de discussão, que vai se envolvendo e ali de alguma forma vai formando se ali. Vendo ali, né, às vezes vai formando e vai gerando habilidades também naquela criança, naquele jovem, que acaba tornando ele uma pessoa, enfim, qualificada para aquela profissão, né? Então acho que isso é que, mesmo dizendo que eu não queria ser político, que eu queria era futebol, estar focado no futebol, mas eu ficava ali absorvendo tudo, né? Igual uma esponja ali, as informações, vendo as coisas acontecer. Como solucionar alguns problemas, Sim, né? Decisões, porque eu fico pensando assim, existem algumas decisões, né, nesse ambiente
que não define aquilo que é a sua vida, não define somente a sua vida. E que não são fáceis de tomar. Todo mundo, né? Da população, dos goianos, ou enfim, do Brasil inteiro, no caso de um deputado federal. Então, essa experiência dentro de casa, de como ele faria, né? Como seria. Com certeza. Eu acho que isso é importante. Essa é uma frase que vem à minha cabeça constantemente, né? Em momentos de decisão. Mas então você acaba absorvendo tudo isso, e isso de alguma forma vai te preparando. Depois, quando eu me tornei de fato político, principalmente depois que eu fui para a Assembleia como deputado estadual, aí você passa a ter um diálogo mais constante de troca de informações para decisão, né? Dentro de e aí, assim, assado, vamos por aqui, de estratégias e tal, e você vai aprendendo também. Tanto com ele quanto com o Íris, né? Eu tive também, eu fico às vezes pensando o quanto eu fui privilegiado, não só por ter nascido em um lar com meu pai e tudo mais, do ponto de vista político, mas também de ter convivido tanto tempo com o Íris, né? Que era um gênio da política, um homem extraordinário, um homem de muita sabedoria, enfim, um político nato, né? Porque ele sempre dizia também que só se explicava a vida política dele no campo espiritual, né? Porque ele saiu lá de Cristianópolis, já na pré-adolescência, não sei se 7, 8 anos, 5 anos depois, ele já era o vereador mais votado de Goiânia aqui. Então, assim, foi uma pessoa completamente fora da curva e tal. Então, eu convivi muito com ele. Eu direto me pego lembrando de uma fala do Is, olha, isso tem que ser feito assim, assim, assado. Olha, esses dias eu estava lembrando, eu estava conversando com o governador, dizendo, eu lembro dele falar, olha, a secretaria não é ela que é importante. Quem faz a secretaria ser importante é o secretário. Então, se o secretário for um cara dinâmico, trabalhador, competente, criativo, ele pega uma secretaria pequena e transforma nela numa protagonista da administração. E o inverso é do mesmo jeito. Se você pega uma secretaria importante, significativa, e o secretário não está à altura, ele rebaixa ela no campo político ali da administração, né? Então, assim, é um privilégio você ter essas coisas na cabeça, principalmente em alguns momentos você vir e falar, né? O caminho é esse, o Iris dizia isso, meu pai dizia isso e tal. Então, eu tenho só que agradecer o privilégio, né, da convivência com eles. Que essa convivência, assim, que você teve, de fato, vejo como um privilégio. Eu mesma sempre que estudo, né, sobre os perfis políticos, eu sempre me pego pensando por que eu não tive essa oportunidade de poder, né, estar mais próximo, assim, dia a dia, porque eu acho que o dia a dia é onde mostra mais, assim, essa Mas com dinâmica, certeza você teve, né, seus privilégios também. Tive. Com outras pessoas, em outras atividades. Eu vejo assim que muitas vezes o jovem que não teve, por exemplo, esse ambiente, não é motivo dele não ter vontade política, né? Você acabou de falar aí do Íris, que não teve muitas vezes um ambiente, mas que foi, né, uma sumidade. E ele inspira muito, né? E eu creio, e eu queria saber também sua opinião, que os jovens, né? Os jovens têm deixado muito de lado esses assuntos, não é só dentro de casa, mas nos debates com os amigos, e assim, de forma equilibrada, não polarizada. E que muitas vezes falta a eles informação mesmo, a busca, né? Querer se informar. E aí eu digo até, baseado numa experiência que eu tive, que eu fui estudar, né, no Renova BR, por um interesse de aprender um pouco mais sobre política. E eu vejo poucos jovens, assim, parando o seu momento da vida para aprender um pouco mais, para saber um pouco mais e se importar com o futuro. Na sua opinião, você é um jovem político, né? E assim,
a gente vê que a forma de você legislar dentro do legislativo e até mesmo de fazer política vem com uma novidade, né? Não é, eu sempre falo que tem muita gente com rosto novo na política, mas velhas práticas, né? Então, eu não posso dizer que é um novo na política, né? Porque são velhas práticas. É igual, Daniel, eu vejo muito assim, igual você andar num Fiatzinho 147, né? E aí você pega um carro 2022. Os carros, eles vão te levar para o mesmo lugar, a roda vai girar e vai levar para o mesmo lugar, mas a experiência vai ser diferente. Então, eu sinto muito que esses jovens precisam se envolver um pouco mais nos debates. Serem estimulados, qual é a né? sua opinião a respeito disso? Porque, de fato, existem muitos nos assistindo e veem em você essa possibilidade, essa inspiração. Não, eu posso estar lá, né? Então, Rebeca, sem dúvida nós estamos vivendo um momento de muita desmotivação por parte dos jovens em relação à política. Aliás, saiu alguns dados esses dias que o jovem apto a votar entre 16 e 18 anos que não foi buscar fazer o seu título é o maior percentual da história desde a redemocratização do Brasil. Uhum. Então é preocupante. E ainda mais porque nós estamos num mundo intensamente tecnológico que acaba prendendo a atenção, a disposição dos jovens para outras coisas que não são a política. Não estou dizendo que precisa acabar com essas coisas, né? Sim. Mas sem dúvida nenhuma, talvez seja na escola, seja no ensino médio, seja na universidade, que nós precisamos intensificar e demonstrar para os jovens a importância da política. Vocês são jovens agora, mas daqui 10 anos vocês não são jovens mais. Uhum. E aí sim vocês vão sentir o que é a importância da política na sua vida. A economia ou a própria cidade, o que a cidade está te oferecendo. Aí você vai saber o que é inflação na prática, e você vai saber o que é juros altos na prática, o que isso influi na sua vida. Políticas de moradia, políticas sociais que impactam na segurança, que impactam na saúde, que impactam na educação, enfim. Então, eu acho que a gente precisa despertar essa atenção mais nos jovens, não é estimular participar da política, escolher lado dentro desse extremismo e tal, mas despertar nele o seguinte: olha, você tem que saber, porque daqui a pouco você vai viver na prática, na sua vida, ações ou consequências da vida política do seu país, do seu estado, da sua cidade, né? Mas e é preciso estimular, enfim, assim como em qualquer outra atividade. Nós estamos falando do futebol aqui, do esporte, mas nem todos vão ser políticos, vão ser bons políticos e tal, mas aqueles que querem terem condições de buscar, de se aperfeiçoar. Tem inúmeros exemplos. Você falou do Íris, né? Meu pai também foi um exemplo. Era advogado, enfim, tinha sido esportista e tal, e por uma circunstância ele acabou entrando para a vida política. E tem tantos outros. Eu fazia parte, junto com o Zé Frederico, de um podcast também, o Piqui com Sushi, e aí nós entrevistamos o Eduardo Leite, né? Que era governador do Rio Grande do Sul, era pré-candidato a presidente da República à época e tal, e ele contou, ele disputou a eleição de vereador e perdeu. Acho que ficou como primeiro suplente lá na cidade dele, não me lembro exatamente qual. Acabou virando assessor da Câmara, depois se tornou vereador, ganhou a eleição e depois presidente da Câmara, aí perdeu a eleição para deputado estadual, né? Aliás, ele virou vereador, perdeu a eleição para deputado estadual, aí conseguiu se eleger presidente da Câmara, e isso tornou-se ser candidato e ganhar a eleição para prefeito e ter um sucesso como prefeito e depois governador. Então, assim, teve os seus percalços, teve os seus desafios, não era de família política e tal, conseguiu alcançar lá e tal. Então, assim, tem que ter determinação, disciplina, foco, né? Assim como em qualquer outra atividade. Ninguém vai conquistar nada em nenhuma profissão isso é muito forte. De graça, né? Porque se as pessoas não podem achar que vazio, né?
Se você não entrar, alguém vai entrar. E ninguém conquista nada sem esforço, sem mérito. É uma bobagem você julgar algumas pessoas. Aquele lá virou isso só por isso, aquele... Todo mundo tem o seu mérito, né? Em qualquer atividade. E o sucesso, né, depende aí também da sua disposição em alcançar, né? Tem gente que vai se dedicar 1 hora por dia, tem gente que vai dedicar 5, tem gente que vai dedicar 10. E não tem segredo, o esforço é o segredo de tudo, né? Em qualquer atividade. E também a gente observa, esses dias eu estive entrevistando aqui a vereadora, a mais jovem vereadora de Pirenópolis, tem 22 anos, inclusive estive com ela nesse fim de semana, a Inaê, e assim, eu acho muito interessante casos como esse, por exemplo, do Eduardo Leite, né, de pessoas que tentaram, às vezes, em ambientes que parecem ser, porque é normal, né, você enxergar a política como uma escada, né, você precisa... Imagina se ele tivesse perdido a eleição e não disputado mais. Não vou mais, né? Não quero mais. Mas tem muita gente que já desiste aí no meio do caminho, né? Que às vezes até o perfil, né? Às vezes não é o perfil dele, não é para aquilo que ele está concorrendo ali. Não desistir, né? E pessoas que também nunca foram nada, como estou falando da Inaê, acreditar que é possível, porque às vezes... tem gente que desprende aí tanta energia, condição financeira, enfim, dentro de uma bolha que acha que é só aquilo ali que vai trazer resultado, e não é, né? As estratégias mudam, o tempo muda, e inclusive o jovem precisa estar atento a isso. Eu vejo, por exemplo, que está um momento muito oportuno para esse jovem que está querendo realmente mudar algumas coisas. Hoje a gente tem aí as redes sociais que viabiliza, né, a informação chegar mais rápido, né, que forma melhor, muitas vezes o cidadão ou não, né, mas forma mais. E eu fico imaginando como eram as campanhas, né, sei lá, vamos colocar um pouco mais, porque a rede social já está aí há muito tempo, de 90. Né? Mas 90, pensa como era realmente, né? Então, eu fui candidato a vereador, era voto a voto, não tinha nada de rede social, não. Acho que logo depois que surgiu o Twitter, talvez tinha o Orkut, alguma coisa assim, né? Orkut, as comunidades, mas né? não era acessível, assim, enfim. Então, é isso, hoje os jovens têm um ambiente que oportuniza a eles estarem bem informados, né? Mas eu acho que o mais importante é isso que eu te falei. A gente tem que despertar para eles que precisam entender a política, porque daqui a poucos anos isso vai ter influência gigantesca na vida deles, né? Para melhor ou para pior. Então, não temos que despertar neles a vontade de ser político. Acho que isso aí é uma consequência natural daqueles que têm aí... Mas de pelo menos votar melhor também, que né? tem características para isso, mas é de despertar para eles a importância da política na vida, né? De cada um deles, da família deles. Né? Isso. E eu também li essa semana sobre uma pesquisa aí desse assim, não é obrigatório, né? De 16 a 18 anos não é obrigatório o voto, mas você pode, né? Agora, é engraçado que quando você pode, você não quer, né? Aí quando é proibido, aí você quer. Mas eu até brinquei esses dias com uma menina de 16 anos, falei, se fosse proibido, você já tinha feito seu título de eleitor. Agora tá na hora de você fazer, né? Inclusive, vamos fazer pincelar aqui, que o dia 4 de maio é o último dia para o jovem fazer seu título de eleitor, e também qualquer pessoa transferir o seu título para o nosso estado, que seria muito interessante. A gente vai ter eleições importantes esse ano, é muito importante que todo mundo participe. Daniel, qual seria a pauta principal para você dentro de uma gestão, né? E a gente sabe, até falamos aqui de pautas muito importantes: educação, saúde, mobilidade, segurança, tecnologia. Eu vejo que dentro daquilo que você já trabalhou, né, dentro dos pleitos que você já esteve presente, você sempre trabalhou muito a tecnologia, né?
E eu particularmente acho que existem algumas, você falou de importância de secretarias, né? A gente tem uma ideia, né, de que existem algumas coisas que são chave, né, para que uma cidade, para a engrenagem da cidade girar. Mas tem algumas outras que muitas vezes é importante, mas só está ali, né? Dessas pautas principais, atuais, né, dentro da política, qual você acha que seria a que a gente precisa mais prestar atenção, assim, e investir e se informar mais? Rebeca, eu sou de uma escola política muito da prática, né? Meu pai, o Íris, não eram assim pessoas tidas, esse é da esquerda, esse é da direita. Eles eram vistos como políticos práticos, realizadores, né? E eu me enxergo dessa forma também. Então, partindo desse princípio e dessa escola, eu acho que a gente tem que avançar muito na gestão, e a tecnologia faz parte desse avanço de governança do poder público, né? Gastar bem, gastar o necessário, utilizar ferramentas que possam facilitar a vida do cidadão, porque o cidadão não pode ficar perdendo o seu tempo com burocracia, ele não pode ficar perdendo seu tempo tentando chamar a atenção do poder público para enxergar ele, né? Ele tem que ser visto, tem que ter uma atitude proativa do poder público, de enxergar essas pessoas que estão precisando, de enxergar esses problemas que estão acontecendo na sociedade. Então eu acho que tudo isso parte da gestão. Se você tiver uma boa gestão educacional, você vai avançar. Se você tiver uma boa gestão na saúde, você vai reduzir os problemas, você vai facilitar a vida daqueles que dependem de uma saúde pública, e assim você vai, né? Tem pontos, por exemplo, a cultura, o poder público tem que ser um indutor, né? Tem que potencializar, tem que buscar gerar oportunidades para as pessoas, enfim, conseguirem com suas próprias pernas se apresentar, enfim, conquistar aí os seus objetivos, né? Então eu sempre penso a gestão dessa forma, né? Você tem que estar buscando a excelência na governança ali, seja em qual área. Agora, para isso também a gente tem que estar formando bons quadros para a administração pública. Quando eu falo isso, não é formando bons políticos, é formando bons gestores, né? Pessoas que vão carregar a máquina pública, utilizando a tecnologia e tudo isso. Então, para isso você tem que investir muito na educação. E aí, talvez é meio que clichê todo mundo dizer isso, mas quem vive na realidade a política e vê, sabe disso, sabe que se você tiver uma educação pública muito falha, você vai estar gerando ali uma eternização ali da morosidade, de tudo isso, né? De uma gestão ineficiente, de pessoas que não estão ali dando conta de fazer com que, no caso aqui, o Estado avance, o nosso país avance. Então, é preciso demais investir em educação. Inclusive, a gente tem casos, né, de países que parou tudo, investiu na educação e conseguiu, num curto, médio e longo prazo, dar uma guinada, né? Sem dúvida. Goiás, assim, tem sido aí uma referência nacional por ser do primeiro lugar no IDEB. O governador Ronaldo Caiado tem feito um governo muito focado aí no investimento da educação, nos alunos, né? No estímulo aos alunos, no uso da tecnologia para os alunos também terem um ambiente mais propício ali a estudar, moderno, alcançar com esse conhecimento, né? E acho que, lógico, tivemos aí uma pandemia que atrapalhou tudo, todos, né? Mas eu acho que Goiás, por exemplo, avançou muito com esses investimentos feitos pelo governo do estado. Então, nós vamos viver outras novas etapas, né? Que precisam de criatividade na gestão, que precisam aí ser disruptivas, né? Sim. Buscar coisas diferentes, para que possa estimular as crianças e os jovens a estudarem e a buscarem boas formações e no futuro isso se transformar num estado melhor para todos nós, né? Então, essa virada de chave, né? Eu acho que nós estamos num momento onde, de fato, precisamos
avaliar a forma com que tudo está sendo feito, né? E trazer essa novidade, né? Novidade, não que vamos deixar tudo para trás, mas eu acho que, de fato, em todos os ambientes, né? Sendo na segurança pública, esses dias eu estava conversando com um israelense, ele falando de um drone que eles têm lá, que já estão nas ruas fazendo papel, muitas vezes, da polícia, né? Então, eu creio que a gente precisa trazer essa tecnologia para dentro de todas as áreas. E dentro disso... Mas antes disso tudo, você tem que fazer a gestão. Senão você não tem o dinheiro para comprar o drone. Isso. Você não tem o dinheiro para fazer a regionalização da saúde. Você não tem o dinheiro para investir. Então, assim, é fundamental gestão, né? O governador Ronaldo Caiado, quando eu falo aí que teve o grande sucesso dele, foi o reequilíbrio fiscal, é em razão disso. Se não tivesse feito isso, não estaria fazendo os investimentos que está fazendo na educação, que fez na saúde, que fez na segurança pública. Então, e que isso, assim, dentro da nossa casa isso acontece, né? Claro. Daniel, assim, a gente, para que a gente possa... É meio básico, né? É meio básico, né? Mas, de fato... É lógico que aí você tem que ter a responsabilidade com o dinheiro público, né? Porque, infelizmente, na política a gente vê constantemente os desvios, né? Sim. Então, assim, e aí é o que eu sempre tenho dito também, um outro paradigma desse governo, do governador Ronaldo Caiado, que é a mudança cultural. Porque quando você tem um governador que está dizendo o seguinte, olha, eu não aceito corrupção, eu não aceito pessoas desonestas no governo, isso... É um efeito dominó embaixo, assim. Sim. As pessoas que estavam com outras intenções já ficam com medo. Aí o secretário já passa, o superintendente já passa e tal. Então muda a cultura, né? Isso. Agora, quando lá em cima há permissividade em tudo, pronto, aí desencadeia para baixo também, né? É uma determinação, né? Algo que vem de cima para baixo e que a gente... engraçado que a gente sente isso na ponta. Até o cidadão, quando vai buscar um documento, né? Se é determinação, que não haja morosidade, a gente consegue ver a coisa fluindo mais rapidamente. A gente vê que precisa, né, de fato, dessa inovação na gestão. E eu até queria... A gente já vai precisar começar a encerrar aqui. Eu queria ver algo com você. Na pandemia... a pandemia, eu acho que ela antecipou algumas coisas. Muitas coisas, né? Vamos falar já. Muitas coisas. Coisas que às vezes a gente já via acontecer, né? Em países de primeiro mundo e tudo. E que eu acredito que o Brasil precisou, mais ainda do que outros países, precisou passar por isso para entender melhor como lidar com algumas coisas. Dentre elas, tem algo que eu li, que você foi o criador de um projeto de lei que prevê a adoção do trabalho em casa, né? No setor home office. O home office. E isso adiantou muito, né? Assim, engraçado. E quando eu propus era uma crítica danada. Uma crítica, né? Ah, você tá querendo deixar que o pessoal não trabalhe. Não trabalha, fica em casa. Vagabundando e tal. E assim, eu acho Só que o próprio projeto estabelece os critérios. Sim, de produtividade. Exato. Que é algo que a gente vê demais. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e senti muito isso, assim, a leveza do trabalho, né? Porque você muitas não quer vezes... saber se você está fazendo ou não está fazendo em sua casa. Quer saber se você está produzindo o que você se comprometeu. Porque a gente tem muito disso hoje, assim, no Brasil. As pessoas que não conseguem fazer de 8 às 18, o que uma outra faria em 3 horas, em 2 horas. Exato. Né? Então, assim, isso é algo que a gente começa... Desmistificou, né, no Brasil. Desmistificou, né? Então, assim... E o uso também das ferramentas de tecnologia, computador, sim, tablet, smartphone, para trabalhar, né? Reuniões, a gente faz reuniões. Faz no carro, né? Já liga põe o celular. Fone ali. E antes tinha que encontrar, né? Tinha que encontrar, porque tinha que encontrar, gastar meia hora de bate-papo antes, meia hora no final. E é uma enrolação, e hoje, assim, a gente consegue acelerar mais, né? Essas e com isso permite com que as pessoas tenham mais tempo para sua família, para o seu lazer, né?
as coisas mais prazerosas. Mais prazerosas, melhor. Ir para Jataí É. e curtir um pouco mais a família, né? Isso que é importante. Bom, Daniel, muito obrigada, tá? Pela entrevista. Espero que a gente possa trazê-lo outras vezes. A gente sabe desse processo aí que deve estar uma correria, mas desejo toda sorte para você, que você possa ter bom êxito, né? E eu acredito que para todos que estão nos assistindo aí, né? Esse bate-papo rendeu muita coisa aí para você, muita mudança de pensamento, muita inspiração, informação sobre o Daniel, né? Então, muito obrigada, Daniel. Rebeca, esse podcast só não rendeu tempo, passou rápido demais. Achei que nós estávamos na metade aqui ainda. É verdade. E aí já estamos encerrando, mas eu te agradeço, cumprimento aí pelo podcast. Acho que é uma forma mais bacana, mais leve da gente fazer discussões importantes com pessoas que podem colaborar. As pessoas têm aí as plataformas para ouvir no carro, fazendo uma caminhada, né? Enfim, ou mesmo pela própria televisão acompanhar. Isso então mesmo. Fiquei muito feliz e só fiquei contrariado que esse tempo não rendeu, mas não espero rendeu, né? ter uma nova oportunidade para a gente falar. Rendeu muito assunto, mas o tempo não rendeu, né? Para a gente falar de outros assuntos aí. Obrigado. Com certeza, e parabéns. já fica o convite para os próximos. E na semana que vem nós temos mais esse pod, que é o pod que mais pode da TBC, é o Pode Render. Fiquem ligados.